Muito bem, estamos de volta aqui com o curso de Canva e a primeira coisa que você precisa aprender aqui é entender a criar um plano de aula, né? Você precisa primeiro criar um plano de aula para que você possa ver qual recurso você vai precisar e em cima desse recurso aí sim produzir o seu material, seja ele um cabeçalho, seja ele uma atividade, um cartaz, um infográfico, uma apresentação, um vídeo, né? Tanto faz, o recurso que você vai usar, ele não vale de nada se você não tiver em mente o que você quer ensinar e aprender, tá certo? Então aqui você tem diversas formas, né, de produzir aqui um monte de recursos legais. E o plano de aula é o primeiro deles. Vamos ver? Olha só, plano de aula também eu tenho alguns modelos prontos, ó. Olha lá. Aqui está em inglês. Eu tenho aqui o título da aula, como eu vou fazer a minha aula, né? Então, o importante aqui de ter o meu plano de aula, o que eu preciso ter, né? A matéria, a série, a data, o tópico que vai ser abordado, que aula que vai ser, o foco e objetivo da aula. Então, vamos imaginar que quando eu estou falando aqui de plano de aula, a gente está falando no praticamente primeiro item que eu preciso ter para depois ir construir qualquer coisa aqui dentro do Canva. Tá certo? Por quê? Dentro do plano de aula é aonde eu tenho todas as informações que eu vou preencher para que depois eu possa produzir qualquer tipo de atividade. Ah, vai ser uma atividade de um jogo da memória. Beleza, um jogo da memória, mas e aí? Como que você vai fazer? Qual que é o objetivo? Que material que você vai precisar? Qual o objetivo de aprendizagem para isso? Né? Quais são as regras? Lembra da história das regras de atividades? Né? Como que eu vou dar as regras dessa atividade? Depois a gente vai aprender sobre como avaliar e vai entender que é importante a gente ter aqui métodos de avaliação referentes ao que nós pensamos aqui na hora de fazer o objetivo da aula. Né? Tudo isso é importante para poder ter uma aula adequada aí ao aluno, tá ok? Então aqui eu consigo montar todo o meu plano de aula, ó. Pode ser semanal, pode ser por atividade, né? Tem alguns modelos em inglês, outros em português já preparados, né? Alguns prontos. Posso dar um ver tudo aqui para poder, ó, para você, ó. Então eu tenho aqui vários modelos prontos, né? De título da aula, ó. E obviamente a gente pode criar um novo, né? Ah, eu quero criar um novo. Então eu venho aqui e crio da minha aula. Aula 1. Ou, sei lá, desembaraço. Que é para primeira série D. O assunto: amarrar o cadarço. E aí eu vou produzindo, né? Ah, ficou grande, diminua a fonte, diminua um pouquinho aqui, ó, pronto. Põe a data, põe o tópico, põe o número de aula e aí eu vou preenchendo até estar com o meu plano de aula desenvolvido. Tá? Ah, mas eu quero fazer do zero? Não tem problema. Você vem aqui, cria um novo do zero, deletei. E aí você vai ter que construir todas essas caixinhas, né? No caso aqui eu vou colocar, ó, um limpinho e vou tirar aqui no fundo. Pronto, eu tenho aqui ele, ó, todo pronto, com os espaços prontos para serem preenchidos. Então, se você não quer pôr fundo colorido, não quer fazer nada de muito diferentoso, você pode simplesmente criar esse simplesinho aqui, ou esse aqui também, ó. Título da aula, aí você põe aí uns desenhos para poder ficar mais interativo. Aqui também tem um bem legal, ó, você faz um fundo diferente. Olha só. E aí você vai pondo as informações no lugar. E no final, o que a gente faz? Venho aqui em baixar e baixo ou em PDF ou em imagem, né? Do jeito que eu quiser baixar aqui, eu posso vir, dou um baixar e eu fico com esse material para mim, tá certo? E é interessante porque depois que você faz, por exemplo, o plano de aula e volta aqui, você vai ter aqui em seus designs recentes, né? Vamos atualizar. Vamos atualizar então aqui a minha página. Vamos lá. Olha só que interessante. Ele já trouxe para mim. Ele ainda não criou, né? Mas ele já está criando. E todas as artes que nós vamos criar aqui, ele já vai aparecendo aqui para mim
de produções que eu já fiz. Ele vai criando nos meus designs aqui todas as... Ó, o desembaraço foi aquele que nós fizemos do plano de aula. Então, quando eu abro, ele vai abrir, ó, essa informação que eu já tinha feito. E olha que interessante também que eu vi agora aqui, que é interessante falar. Se eu abrir de novo esse cara aqui, e aí a gente pode pensar, por exemplo, se eu tiver, ó, vou vir para cá. Deixa eu atualizar aqui, que eu acho que não deu certo. Eu queria mostrar, deixa eu ver se está mostrando aqui eu. Vamos habilitar de novo aqui, vamos ver se mostra. Ah, mas é porque eu acho que eu não estou selecionando nada, peraí. Isso aí, ó, era isso que eu queria mostrar, muito bem. Olha só que interessante aqui, quando eu venho e tenho um outro aluno, posso compartilhar isso com os alunos. Se eu tenho outro aluno mexendo ao mesmo tempo, olha só que interessante. Vamos quebrar aqui, eu vou quebrar em duas partes da minha página. Vou tirar esse aqui daqui. Vou jogar um pedaço para cá. E aqui eu vou puxar um pedaço para cá. Olha lá. Isso. E aqui então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar. Deixa eu ver aqui o que está rolando. Não, peraí. Aqui ele mudou. Aqui tá mudando? Isso, tá mudando. Olha lá. Então, olha em tempo real, que legal. Isso daqui já mudando, ó. E aí, se eu, por exemplo, insiro um texto aqui, se eu venho aqui, vou incluir um texto. Eu venho aqui e incluo um texto. Automaticamente, o outro aluno já tá vendo aqui também esse texto ser incluído. Olha só que legal. Deixa eu diminuir aqui. Olha lá, eu adicionei o texto de um lado e do outro o meu aluno já viu também o que está escrito. Então dá para fazer muita coisa legal para os alunos aqui usando o Canva. Olha só, vou pôr mais um texto aqui. Olha lá, coloquei o texto e ele vai já mostrar para mim lá, ó. Então veja como eu tenho aqui, posso compartilhar, mais de um aluno pode mexer. Você pode construir qualquer plano de aula, qualquer tipo de design, usando aqui o compartilhamento, e o compartilhamento vai deixar os alunos trabalharem juntos, né? Isso é muito importante no que nós falamos ali atrás na produção do nosso material. É importante que a gente deixe, eles tenham autonomia para criar ali da forma que eles acharem melhor, tá certo? Então, é importante que o aluno possa construir aqui, e para o professor construir o seu plano de aula tem muita facilidade usando aqui o nosso recurso do Canva, né? Do plano de aula mesmo, né? E o que mais eu posso criar aqui? Posso criar, por exemplo, uma tabela de horário de aulas, por que não? Então eu posso criar uma tabela de horário de aulas, posso criar um trabalho em grupo. Se eu vou trabalhar com o currículo do meu aluno, eu posso trabalhar com o currículo, fazendo aqui um currículo, né, colocando uma foto, um comunicado para a classe. Então, quer dizer, todas essas atividades são atividades que você pode construir e colocar para o aluno. O aluno pode também construir, tá? Então, assim, você pode até oferecer para o aluno o uso do Canva como educacional, né? Ou até mesmo o Canva gratuito, porque ele só precisa de uma conta ou Gmail ou do Facebook para poder fazer o seu cadastro. Então você pode criar uma conta, ou até mesmo criar uma conta, né? Do nada, do zero. Então você pode criar sua conta e usar muitos recursos desses que eu estou mostrando aqui de maneira simples, de maneira gratuita, de uma maneira que o aluno vai poder produzir portfólio, vai poder produzir suas atividades usando uma ferramenta multimídia. Então vai poder pôr vídeo, vai poder pôr áudio, vai poder criar vídeo, tá? Então para os alunos isso é super interessante e é muito legal. Então aqui eu ainda posso criar uma newsletter de sala de aula. Então vamos criar uma atividade de newsletter, onde o aluno vai escrever, ele vai pôr uma imagem, ele vai construir ali uma newsletter, ele vai construir um fundo virtual para o Zoom, por que não? O professor mesmo pode criar um fundo virtual para o Zoom, né? Pode criar um mapa mental. Olha aqui o flashcards que eu falei, vamos criar um flashcards. Eu venho aqui, vou criar flashcards, olha só.
Então eu tenho, ó lá, papagaio, pato, caramujo, já vem com o texto e a foto para eu criar aqui o meu flashcard. E aí eu posso imprimir isso daqui e fazer com que o meu aluno possa jogar e brincar em loco lá. Também posso fazer uma apresentação que a gente vai ver no próximo vídeo. Um vídeo também vai ver no próximo vídeo. Um cartaz, nós vamos ver aqui como criar também. Né? Então, e diversas outras coisas, gente, que tem aqui disponível que a gente pode construir usando o Canva, né? Um livro, um e-book. Posso construir um e-book? Posso construir um e-book, por que não? Vamos ver aqui depois de um vídeo construindo aqui um e-book. E aí eu tenho, ó, calendário, cartaz, folha de atividade, planejador. Você quer se planejar para o ano que vem? Tá aqui, planejador. Clica aqui, faz o planejador. Quer criar uma tirinha para o aluno poder ler e fazer a leitura e até mesmo liberar um ambiente onde ele vá criar uma tirinha? Você pode vir aqui e criar uma tirinha para ele, olha só. Então eu crio uma tirinha onde o meu aluno pode também construir, fazer o desenho, né? Eu tiro o desenho, eu deixo para ele só a parte de texto e eu falo para ele, olha, você tem que fazer o desenho da tirinha. Ou o inverso, né? Faço o inverso aqui. Tenho todas as imagens, mas eu deixo sem o texto. E aí o meu aluno tem de colocar os textos aqui. Tá certo? Então veja quanta coisa legal dá pra gente entender aqui e aprender. E agora a gente vai ver alguns vídeos aí explicando como fazer alguns itens aqui no Canva. Vamos lá? Olha só, olha que legal pensar dessa maneira para a gente poder produzir de fato os materiais aqui do Canva Design. É legal a gente ter estratégia para isso, tá, gente? Porque quando a gente tem estratégia, a gente consegue elaborar coisas muito melhores e no final a gente consegue metrificar e ter certeza aí, fazer o levantamento de dados e verificar se realmente está atendendo mesmo ao trabalho que foi produzido, né, aos objetivos que foi procurado. Então veja que para você poder fazer um material legal, você primeiro precisa de planejamento. Então você precisa fazer o seu plano de aula, montar o seu plano de aula. Na sequência, desenvolvê-lo, né? Botar em prática e aí você pode usar a ferramenta Canva para poder desenvolver ele. E botar em produção, botar lá, levar para os seus alunos, colocar para que eles possam responder, fazer e no final homologar esse material, verificando se realmente ele funcionou de fato para você, se foi atendido ali o objetivo que você pensou e se isso realmente foi em frente do jeito que você pensou para montar, tá certo? Então pensem sempre que essa parte da estratégia é muito importante, né? Então eu tenho que planejar, desenvolver, fazer a produção disso e depois homologar, fazendo com que os alunos possam produzir e ver se realmente isso funcionou no final desse ciclo, para poder sempre trabalhar o Kaizen, sempre trabalhar a melhoria contínua dos recursos educacionais abertos que nós vamos desenvolver. Né? Então você sempre vai trabalhar a melhoria contínua para esses caras. Né? Inclusive no seu material, não adianta você achar que o seu PowerPoint ou que o vídeo que você mostra hoje, para daqui 3, 4 anos ele vai funcionar. Você precisa sempre curar esse conteúdo, sempre verificar se ele está adequado corretamente, se ele tem ali uma proposta adequada ao que você está ensinando, para poder fazer aí a sequência de estudo do aluno, tá bem? Muito bem, então. Então, vamos seguir em frente aqui, vamos lá?